Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto Barbosa, formador de Educação Física. Vamos para mais uma aula do sétimo ano. O tema da aula de hoje é o Uka Uka. Vocês conhecem essa luta? Vamos ver mais sobre ela? Então a Uka Uka é uma luta originária dos povos Bacairi e dos povos do Alto do Xingu. Lá no Mato Grosso, eles fazem essa luta de força para ver qual dos jovens, qual dos adultos é mais forte naquela tribo. Eles utilizam a representação dos animais, principalmente da onça, tanto na sua gestualidade, o movimento que a onça faz como se fosse pegar uma presa, mas também através dos sons que ela emite, imitando como fosse o uca, 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 fazendo um barulho sonoro, ou seja, emitindo um som que a onça faz. E assim eles vão lutando para ver quem derruba o adversário primeiro. Eles têm que, como objetivo principal, derrubar o adversário de costas ao solo, ou seja, eles vão usar a sua força erguendo o adversário e derrubando de costas ao solo, usando de desequilibrá-lo com os braços para que o adversário caia de lado, caia para a lateral e caia com as costas ao solo, ou até mesmo segurando na parte posterior do joelho dos adversários para que eles possam cair. É uma luta que exige muita intensidade, então eles podem fazer essa luta em pouco tempo e sair um vencedor, ou eles podem cansar. E caso eles cansem, o dono da luta ele acaba escolhendo quem vai vencer esse confronto. Então a luta ela acontece da seguinte forma: o dono da luta, que pode ser um cacique, um pajé, outra pessoa importante daquela tribo, ele vai chamar pelo nome os dois adversários ao centro da arena. Eles vão inicialmente ficar de joelhos, fazer um giro no sentido horário, como se fosse o movimento da onça, cercando a presa e fazendo também o barulho característico da onça, e aí vão tentando derrubar o adversário para ver quem vence. Essa luta, ela geralmente ela acontece no período do Quarup, que é um ritual, ou seja, um evento ritualístico em homenagem às pessoas que já morreram. Então eles constroem esses toco de madeira ou árvores e fazem a representação gráfica simbolizando aquela tribo e simbolizando aquela pessoa que morreu, porque de acordo com a mitologia indígena, eles acreditavam que essas pessoas elas retornariam à vida sob a forma humana. Como viram que isso não era possível, eles continuaram fazendo isso como um aparato cultural deles para que eles pudessem homenagear essas pessoas importantes. Então, dentro desse evento do Quarup, ou seja, dentro desse ritual indígena, existem as músicas, as danças, as próprias orações nos troncos. Existe essa dança em forma de fila indiana, em que eles podem fazer essa volta em torno dos troncos, saudando essas pessoas que foram importantes para eles, assim como tem rituais específicos de pintura do próprio corpo, de uma alimentação características, como baseado, por exemplo, na mandioca, no beiju, que são no açaí, que são elementos importantes da cultura deles. E aí vão fazendo esse evento, e ao final do evento acontece a luta do Uka Uka para ver qual daqueles jovens e adultos é o mais forte daquela tribo. Isso acontece desde o tempo de criança, então as crianças já começam a lutar Uka Uka em outros momentos, até chegar à adolescência e a juventude e a fase adulta. Hoje em dia, as mulheres também participam dessas lutas, e quando vão para outros eventos da cultura indígena, elas acabam também lutando. Então, o Uka Uka, além de ter essa representação na tribo do Alto do Xingu, ela também está sendo visualizada por outras sociedades, outras pessoas. Então,
Prefeitura de São Paulo, através da Polícia Militar, ela percebeu que o Uca-Uca podia ser um treinamento muito importante, tanto para dar força aos seus policiais do seu quartel, quanto também para situações de luta, situações de combate com os bandidos em que eles teriam que tentá-lo derrubar e mobilizar. Então passou-se a fazer parte da Polícia Militar de São Paulo a luta Uca-Uca como forma de treinamento físico. E essa luta também ela está representada nos Jogos dos Povos Indígenas. Então, os Jogos dos Povos Indígenas, que acontece desde 1996, muito tempo depois das Olimpíadas da Era Moderna, que foi em 1896, ou seja, cerca de 100 anos depois, mas mesmo assim eles conseguiram ter essa representatividade, não só aqui no país, como também com os jogos internacionais. Então, nesses jogos acontecem modalidades de tiro com arco e flecha, cabo de guerra, carregada de toco, canoagem, natação e também as lutas que são lutas indígenas, geralmente são lutas corpo a corpo. Então tem também o Uca-Uca ou uma mescla do Uca-Uca com a representação de outras tribos, como por exemplo as tribos que vivem lá no Pará, elas iniciam a luta em pé, diferente do Uca-Uca, que traz essa representação da onça. E é isso que eu tenho a falar para vocês. Agradeço bastante a participação de vocês e dizer que o Uca-Uca é uma luta corpo a corpo que traz muita representatividade para a população indígena no nosso país. Certo? Até mais e até a próxima aula do 7º ano. Valeu, meninos!